Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão enfrentando esse período de isolamento social? Tá difícil, né, pessoal? A professora sabe que tá difícil. Mas olha só, se nós fizermos a nossa parte, se nós mantermos o isolamento social, se nós nos alimentarmos direitinho, se nós mantermos a higiene correta, eu acho que nós vamos conseguir enfrentar esse vírus terrível que se abateu sobre nós. Não podemos deixar todo o compromisso nas mãos dos médicos. A carga deles já é muito grande. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos manter as nossas aulas online, à distância. Vamos levar a sério, porque nós vamos fazer de tudo para o conhecimento chegar até vocês. Pessoal, na aula passada e antes de nós entrarmos nesse momento de período de isolamento, nós estávamos falando sobre o crescimento da população mundial. Então, semana passada a professora mandou uns slides com gráficos para vocês e agora a professora vai explicar, tá? Então, crescimento da população mundial. A população mundial, ela sempre cresceu, ela sempre aumentou o número da sua população absoluta. Antes, até 1930, mais ou menos, nascia muitas crianças. A taxa de fecundidade das mulheres era muito grande. Vocês podem ver aí na realidade dos avós, dos pais, dos bisavós de vocês. Os casais tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Só que as crianças também morriam muito cedo. A taxa de mortalidade infantil também era muito alta. E a expectativa de vida das pessoas era baixa. A esperança de vida que as pessoas tinham era baixa. Então a população mundial crescia, mas crescia devagarinho. Por que a taxa de natalidade era muito alta? Por que a taxa de mortalidade infantil era muito alta? E por que a expectativa de vida era baixa? Bom, a taxa de natalidade era alta, por quê? Primeiro, era a educação do povo. O povo era educado para ter bastante filho. E porque não tinha métodos contraceptivos. Não tinha como evitar uma gravidez. A taxa de mortalidade infantil era alta, por quê? Porque não tinha remédios, vacinas para evitar muitas doenças de afetar as crianças da época. Então o bebezinho nascia e ele já tinha ali que enfrentar muitos vírus e bactérias que não tinham remédio para isso. Então, foi muito difícil, era uma situação muito difícil. Não tinha hospital perto, não tinha remédio, não tinha vacina. Então, a taxa de mortalidade infantil era muito alta. E a expectativa de vida era baixa. Por quê? Porque a vida das pessoas era muito sofridas. As pessoas trabalhavam demais, não tinham uma qualidade boa de vida, os hospitais eram longe, não tinham muitos remédios, muitas qualidades de remédio. Então isso fazia com que a população mundial crescesse, mas crescesse devagarinho. Com o tempo, as pessoas, os governantes, cientistas, pesquisadores, começaram a se preocupar com as taxas de mortalidade. Então, depois de 1930, eles começaram a criar maneiras, formas, remédios para diminuir a taxa de mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida das pessoas. Então, o que aconteceu? A taxa de natalidade continuou alta, mas a expectativa de vida aumentou e a taxa de mortalidade infantil diminuiu. Por que a taxa de mortalidade infantil diminuiu? Porque criaram-se vacinas. Doenças como catapora, sarampo, cachumba, rubéola, doenças que já as crianças nasciam e já tinham imunidade para enfrentar certos tipos de doença. Remédios melhorados, hospitais melhores e postos de saúde mais perto. Isso tudo. E também as melhorias sanitárias, banheiro, água tratada. Tudo isso fez com que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. Então, a partir de 1930, olha só, a taxa de natalidade continuou alta e a taxa de mortalidade infantil diminuiu
e a expectativa de vida aumentou. Então a população mundial neste momento, ela cresceu disparado. Teve um boom no crescimento da população mundial. O planeta Terra começou a perceber que a população estava crescendo de maneira acelerada. Opa, aí ligou um sinalzinho de alerta. Se a população mundial continuar crescendo nesse ritmo, onde que essas pessoas vão morar? Não tem terra para plantar para todo mundo. Onde que essas pessoas vão trabalhar? Os governantes começaram a se preocupar. Então lá em 1990, por aí, eles começaram a se preocupar também com a taxa de natalidade e começaram a incentivar a população mundial a terem menos filhos. A terem menos filhos. Então, os governantes começaram a incentivar a população dos seus países a terem menos filhos. Por que terem menos filhos? Para poder dar uma qualidade melhor de vida para as populações locais. E como é que eles fizeram isso? Primeiro, eles incentivaram as mulheres a trabalhar fora. A mulher trabalhando fora, ela teria que, de uma certa maneira, escolher ou a vida profissional ou a vida de mãe. E a maioria das mulheres começou a escolher a vida profissional. Por quê? Porque dinheiro é o que conta no mundo que nós vivemos. Então as mulheres foram trabalhar fora e elas começaram a perceber que não dava para ter muitos filhos. Filho precisa de educação, precisa levar para a escola, filho fica doente. Então as mulheres começaram a optar em ter menos filho, 1, 2, 3 filhos. Outra coisa foi o nível de instrução, tanto das mulheres quanto do homem. Quanto maior o nível de educação, menos filhos os casais querem ter. Por quê? Porque eles querem viajar, eles querem comprar, eles pensam primeiro nas questões econômicas. E os métodos contraceptivos, Hoje tem pílula anticoncepcional, tem camisinha, tem DIU, tem várias maneiras de poder evitar o filho. Então, muitos países já começaram a incentivar as famílias a terem menos filhos. Claro que quanto menos crianças nascerem, futuramente teremos um problema de mão de obra. Quem é que vai trabalhar nas empresas? Mas, se deixarmos também à vontade nascer muitas crianças, também teremos problemas no futuro. Desemprego, violência, faltas de moradia. Então, tem que se criar um equilíbrio. Hoje, o país mais populoso do mundo é a China, seguido pela Índia, depois pelos Estados Unidos, pela Indonésia e pelo Brasil. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. A população absoluta do Brasil hoje é mais de 210 milhões de habitantes. É bastante gente, tá? A taxa de natalidade do Brasil ainda é alta e a expectativa de vida do Brasil melhorou. As pessoas estão vivendo bastante no Brasil. Apesar de termos ainda muitos problemas, a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida do brasileiro. O que acontece? Alguns países, como a China, tem essa preocupação com a taxa de natalidade. Então acredita-se que logo logo a Índia vai ultrapassar a China em número de população absoluta. A China já vem há alguns anos com incentivos dos casais terem menos filhos. A Índia não se preocupou com isso. Então, por isso que acredita-se que daqui a alguns anos a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. E o Brasil já está se preocupando com a taxa de natalidade. Vocês podem ver, hoje vocês conhecem muitos casais que têm 1, 2 filhos ou não tem nenhum filho, São poucos os casais que vocês conhecem hoje, tá? Que tenham mais de 4 filhos. Não estou falando dos avós de vocês ou dos bisavós. Estou falando das pessoas hoje em dia em idade para terem filhos, tá? E então o que vai acontecer? O Brasil vai lá para baixo, não vai ser mais considerado um país tão populoso. A China, a Índia e a Indonésia se localizam no continente asiático.
Então, qual é o continente mais populoso do mundo? É a Ásia, tá? Maior parte da população mundial mora no continente asiático. Então é isso. Ó, a professora falou para vocês os 5 países mais populosos do mundo, o continente mais populoso do mundo, por que hoje a taxa de natalidade deve diminuir, por que antes alguns anos atrás a taxa de natalidade era tão alta, por que antes a expectativa de vida era baixa, por que hoje a expectativa de vida é alta, e os fatores que ajudaram a taxa de mortalidade infantil diminuir e a expectativa de vida das pessoas aumentar. Beleza? Oitavo ano, olha o que a professora quer que vocês façam agora. Eu vou dar o nome de 10 países para vocês. 10 países. Eu quero que vocês pesquisem estes 10 países. Pesquisem o quê? A taxa de natalidade desses países, a taxa de mortalidade e a expectativa de vida. Então vocês vão fazer lá no caderno uma tabelinha. Vão botar o nome dos 10 países, depois vão botar taxa de natalidade, TN, do lado taxa de mortalidade, TM, e expectativa de vida. Quais são os países que eu quero que vocês pesquisem? Eu quero que vocês pesquisem China, eu quero que vocês pesquisem Japão, eu quero que vocês pesquisem Rússia, eu quero que vocês pesquisem Índia, eu quero que vocês pesquisem Itália, eu quero que vocês pesquisem França, Brasil, Estados Unidos, Serra Leoa e África do Sul, tá? Esses 10 países eu quero que vocês pesquisem, coloquem no caderninho e até semana que vem, tá? Vocês mandem a fotinho desta pesquisa para mim. Qualquer dúvida, podem me chamar lá nos grupos de WhatsApp ou no particular. Beijo para vocês, se cuidem!